Fala, jogador! Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio. Parceiro Sami. O David hoje tá de molho, né? Mas já ele tá voltando. Daqui a uma, 2 semanas aí, tá de volta. Cirurgia no joelho. Aqui Tá todo mundo tem o joelho bichado. Não, quase todo mundo. Não. Vai pra lá, Cuidado. Não. Tô bem, graças a Deus. Mas vamos falar de futebol. Convidado bem especial. Tentamos marcar algumas vezes, mas por conta da agenda corrida. Mas dessa vez deu certo. Um prazer estar aqui com o Erison Matias, gerente de futebol do Fortaleza. Um grande amigo, conheci há bastante tempo. Na época da captação do Flamengo, ainda trabalhava no Flamengo. Exatamente. Mas virou um amigo particular. Várias vezes vou lá no Fortaleza tomar um cafezinho, trocar uma ideia com ele, falar de futebol, de projeto. E hoje a gente tem a honra de tê-lo aqui para falar sobre futebol, sobre sua carreira. E desde já agradecer a sua presença. E já pedir também, né, para nossos inscritos, nossos amigos, seguidores, se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo. Agradecer a todos os nossos patrocinadores que acompanham a gente, My Brother, Progrifos, que estão aí sempre com a gente, né? E também vamos falar dele, né? Nosso novo parceiro, novo não, já tá com a gente em alguns episódios. O Master, né, como a gente disse, porque ele disponibiliza o lugar, assim, que é excelente aqui a faculdade. A gente que... O Erison também, que é um cara estudado aí, fez graduação, pós-graduação. Pouca, né? O homem é estudado, então a gente sabe o quanto a estrutura faz diferença, né, na nossa formação, e a estrutura aqui do Embeck é coisa assim de primeiro mundo. A gente fala, inclusive o Erison esteve lá no Flamengo, né, e muita gente fala assim que o CT do Flamengo não deixa nada a desejar em CT de nível Europa e tal, então eu digo a mesma coisa do Embeck, né, o Embeck não deixa a desejar em nada, e na estrutura e também na parte realmente da nota 5, né, do MEC, porque a qualidade aqui do ensino é excelente, engenharia, arquitetura, então se você quiser fazer, né? Inclusive. Exatamente. Se você quiser fazer engenharia, arquitetura, vem aqui, estrutura excelente e nota 5 no MEC, não é pra qualquer curso também, né? E o curso é bom. Mas vamos falar de futebol, porque estamos aqui para falar disso. Essa com a palavra, satisfação recebê-lo. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Agora deu certo. Deu, graças a Deus. A gente teve algumas tentativas, mas como você falou, essa questão de agenda, algumas mudanças de rotina dentro do clube, e acabou que não dando certo. Mas hoje a gente está aqui, é o mais importante, vamos falar sobre futebol, que eu acho que todos nós amamos, né? Exatamente. E vamos em frente, tá? Um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí, estou à disposição, vamos que vamos. E vamos começar logo com uma pauta muito boa, né? Vamos falar logo aí dos destaques, né? Essa semana, na verdade, durante todo esse mês, né, de janeiro, desde que a Copa começou, muito foi falado na equipe do Fortaleza e dos meninos que subiram profissional, inclusive tiveram a oportunidade de serem titular, né? Estrearam como titular, assim, Perfeito. Podemos dizer assim, e foram muito bem. Vamos falar, né, sobre Kevin, que tem sido o atual queridinho, né, do nosso estado no momento, tem muito se falado. E eu queria já falar com você, cara, como vocês conseguiram trazer essas contratações para a base, né, de nível profissional. Tá, se a gente pode começar pelo Cauã, tá? O Cauã é um jogador que vinha se destacando no Goiás, né? Então chegou para mim através do presidente Marcelo Paes, na época presidente, hoje CEO, né? O nome do Cauã para a gente fazer uma avaliação, para que todos entendam, assim, antes de assumir a gerência da base, eu estava trabalhando como coordenador técnico da base. Porém, antes disso eu era o gerente do departamento de inteligência, então eu cuidava da parte de scout, da parte de análise de desempenho. Como eu migrei para a coordenação técnica e não houve uma contratação para ocupar o cargo de gerente do departamento de inteligência, eu acabei acumulando os 2 cargos, então chegava muita demanda de atletas para serem avaliados, etc. E o Cauã foi uma delas, que o presidente Marcelo me mandou. Não só para mim, porque uma contratação desse nível exige um colegiado. Então foi passado para mim, por ele ter idade de base, mas também foi passado por CIFEC, que é o departamento de inteligência do profissional, né? Então foi feita uma análise de várias frentes, de várias mãos, e acabou que se concretizou a contratação do Cauã, né? Então o Cauã ficou um período lá no profissional, nós o puxamos para reforçar a sua equipe sub-20, assim que ele né? chegou, né? Ele já foi Exatamente. Então foi um processo, ele veio para sub-20, fez o estadual, fez a copinha, e agora voltou e está se destacando, está indo muito bem, né? É um jogador muito dinâmico, um jogador que tem muitos recursos, e tá dando tudo certo, né? E outra coisa, uma coisa muito boa, assim, o perfil comportamental dele, né? Um menino muito centrado, trabalhador, que quer vencer. Isso é o principal. Assim,
o que me chamou bastante atenção, porque normalmente a gente acompanhou ele e ele jogava muito como um 10, né? Sim. E nesse jogo, ele já entrou como segundo volante. Eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso. Na fase de avaliação, né, que nós fizemos, prévia da contratação, ele atuava muito como segundo volante ou 10. Isso quando né? vocês buscaram ele no mercado. Isso, exatamente, isso, entendeu? Na base, ele chegou a jogar de extrema por uma necessidade que nós tínhamos e pela qualidade que ele tem, ele acabou jogando lá. Mas a posição originária dele é segundo volante, é 8 e 10. Essa é a posição dele. E ele tem feito até coisas, além, ele tem jogado entre os 3 zagueiros em alguns momentos, né, para buscar mais o jogo, mas pela qualidade, pelo dinamismo do futebol dele. É isso. Sobre o Kevin, quer falar sobre o Kevin agora? Então vamos. Kevin, né? Kevin já é um pouco diferente na relação do Cauã, porque é um jogador que não tinha muita visibilidade no mercado nacional, no mercado brasileiro, né? Então, assim, a gente fez um estudo de mercado sul-americano, nós temos um banco de dados, né, bem amplo, assim, em relação a jogadores sul-americanos. Então, eu trouxe esse nome para o Léo Porto, que é o treinador do Sub-20. Léo, eu acho que esse jogador se encaixaria bacana aqui dentro do que a gente pensa, né, um jogador jovem, que o valor de mercado dele ainda não é tão alto e que a gente poderia tentar trazer. O Léo, de pronto, gostou, então a gente entregou esse nome para o Marcelo Paes, né, e o Marcelo pediu para que eu tocasse para frente a situação. Então eu consegui falar com os representantes, falar com o clube. O Marcelo entrou para montar toda uma operação e acabou que o Kevin veio. Né? O Kevin, a princípio, veio para fazer o mesmo trâmite do Cauã, ir ao profissional. Acabou que isso não funcionou, porque era um momento muito decisivo no profissional ali e não teve espaço para isso. Então ele ficou na base, ficou trabalhando forte, firme, nunca baixou a cabeça, sempre querendo, sempre buscando o espaço dele. Fez uma pequena parte do estadual, que ele já chegou, já era uma fase meio que final ali. Foi muito bem na Copa Atlântico, muito bem mesmo, se destacou. E na Copa São Paulo nem se fala, né? Foi um protagonista da equipe e acabou tendo esse espaço no profissional, que é uma nova fase que o clube está vivendo. Tudo muito planejado, né? A torcida cobrava muito essa questão, não revela, não utiliza, mas tudo muito planejado. Então chegamos nesse momento de utilização agora dos valores da base. E tá dando resultado até o momento, né? Os meninos estão indo lá, estão indo bem. O Kevin é um moleque sensacional, sabe? É um menino muito trabalhador, muito humilde e que sempre pensa em evoluir, sempre pensa em evoluir. Isso é muito importante, essa parte comportamental. Então, assim, dentro do perfil de contratações, isso tem que ser um dos pilares. Alinhado, né? Tem que estar alinhado, perfil comportamental. Porque às vezes você vê um moleque que ele tem uma única oportunidade e ele acaba estragando tudo, porque ele se deslumbra, sim, ele acha que já conquistou tudo na vida e acaba jogando tudo fora. Com o Kevin e com o Cauã, principalmente com esses dois, ele não vai acontecer isso de jeito nenhum. Estão tendo a oportunidade, continuam com o mesmo pezinho no chão, com a mesma cabeça boa, né? E acredito que esses dois podem nos dar resultados tanto esportivos, que já estão dando, né? Sim. Num primeiro momento a gente não pode se empolgar demais também, tem que manter os pés no chão. E daqui para frente torcer para que as coisas aconteçam, continuem evoluindo para ter um retorno financeiro também. E o Amorim também, falando já do Amorim. O Amorim é um caso diferente, né? Bem diferente. O Amorim, ele foi captado lá embaixo, ainda sim, muito jovem, veio para o clube, né? E acabou indo embora, foi pro Fluminense, né? O Amorim, ele já tem passagem pelo Santos, sim, desde pequenininho e tal, e tinha uns problemas familiares em relação à saúde. Aí veio para Fortaleza, ficou um período e acabou indo para o Fluminense. Conseguimos repatriá-lo, né? Ele estava passando por essas dificuldades familiares e não estava conseguindo performar no Fluminense. Conseguimos repatriá-lo e conseguimos fazer com que ele voltasse a ter amor pelo futebol, voltar a jogar futebol da maneira que ele gosta, da maneira que ele tem o talento para isso, que o Amorim é um menino muito talentoso. Muito talentoso, né? Tanto é que no primeiro ano ali ele já foi pra Copinha, né? Já foi exatamente. 10. Primeiro ano de sub-20, na verdade estava na transição, sim, né? Foi o último ano de sub-17. Ele fez Copinha, fez gols importantes, inclusive contra o Santos. Infelizmente a gente foi eliminado no jogo, mas ele fez gol. E tá nesse processo de evolução, né? Um jogador que tá no profissional, tá integrado ao profissional e tá no processo de evolução. E é bacana porque até tava comentando com o Eros, assim, antes da gente começar aqui, essa ideia de
do olhar do Fortaleza um pouco mais para esse lado do futebol um pouco mais sul-americano, né? Que é uma das coisas que a gente tinha pontuado. Isso. Que quando você traz um atleta como vocês traz o Kevin, que vem de outra cultura, de uma, com todo respeito, claro, de algo mais diferente do que nós temos aqui no futebol brasileiro, tanto de oportunidade como de competição. Perfeito. E você chega com uma proposta, se tratando do Fortaleza, para um atleta como ele, e inclusive era uma das coisas que ele não pontuou. Essa contratação que o Eros falou, ele estava me contando aqui antes, que foi antes dele entrar nos 50 destaques do do torneio pouco de tempo Toulon, depois ele saiu essa matéria. Muita gente não sabe. E aí logo depois ele foi convocado para a seleção sub-23, né? O torneio lá em Toulon, se não me engano. Isso, muito bom. Exatamente, pois é. Foi um dos destaques lá. E a gente ficou até preocupado como é que a gente vai trazer agora com estourou, mas aí o pessoal do clube de origem dele é um pessoal muito sério, assim, né, do Laguaira, e deu tudo certo. Mas legal ver, a gente conhecer um pouco mais desse trâmite até o atleta chegar, porque ele, querendo ou não, tá despontando, mas tem todo um trabalho por trás disso, que é uma da meta do nosso podcast, é mostrar o trabalho que há dos profissionais. Perfeito. Porque o que acontece muito, as pessoas só vê o resultado final dele chegar, mas não sabe que teve toda uma pesquisa. E uma das coisas que você fez importante também, que foi o departamento de inteligência na base, que não existia e você foi lá. Isso aí entra muito, talvez vai entrar na nossa pauta de conversa, a minha chegada no Fortaleza. Qual o objetivo? O porquê, né, da minha vinda? Já vamos pontuar isso. Antes eu só queria que ele explicasse assim, porque o Amorim já é do clube, já vem da base. O Cauã Rodrigues foi adquirido por mais de 2 milhões de reais e o Kevin, se eu não me engano, tem um contrato de empréstimo, né? Até o meio do ano e provavelmente... Não, na verdade, o contrato de empréstimo do Kevin é até 31 de dezembro. 31 de dezembro, até o final do ano. Exatamente. E depois tem um passo fixado... São os mecanismos que funcionam no mercado são esses. Ou você compra logo em definitivo ou tem um empréstimo com opção de compra. Ele tem um empréstimo com opção de compra já fixado. Mas já está... antes dele chegar no clube já tem um valor fixado, entendeu? Então tranquilo. Quando você vai fazer o contrato, você já tem uma cláusula lá que você coloca. Vamos comprar tantos % dos direitos econômicos por X mil, pronto. Isso aí já existe em contrato, não tem como mudar, então entendeu? Tá resguardado. Tudo resguardado, tudo tranquilo em relação importante. A isso. Então, já que você pontuou, depois a gente vai voltar um pouco mais a falar sobre esse assunto, né? Que tem a copinha, que é uma das que a gente vai... Vamos falar justamente sobre essa ideia, né? O Samir que fez a pauta aí vai falar um pouco mais ou menos da... E é legal o homem estudou, viu? Tu é doido aqui. E a história dele é grande, viu? E a gente comentando aqui antes do episódio, né? Falando sobre até ele chegar no cargo de gerente da base Fortaleza, ele passou por vários cargos, até porque adquire esse conhecimento de todo o processo. Não é um cara que chega de paraquedas ali, né? Cai de paraquedas, então... Eu queria que tu comentasse até um pouco das funções que tu fez e dos clubes que tu passou também, né? Chama a atenção. Tá. Clubes como Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, porque são referências do futebol nacional. Perfeito. Mercado, né? Assim, eu como a grande maioria dos meninos da minha época, eles sonhavam em ser jogador de futebol, né? Joguei ali até os 20 anos de idade, não vinguei como jogador de clube, né? Joguei só na base. Entrei na faculdade de Educação Física com 18 para 19 anos, comecei a jogar pela faculdade, foi muito legal, claro que um contexto totalmente diferente, né? Jogar profissionalmente falando e jogar a nível universitário. Então era bom para mim porque eu vinha de clube e quando eu cheguei na universidade foi mais tranquilo para jogar e tal. Mas enfim, então nunca perdi o contato com os clubes, né? Logo com o terceiro ano de faculdade comecei a estagiar, fiz estágio no Uniclinic. E na época o Uniclinic estava para fechar uma parceria com o Clube Atlético Paranaense. Então se tornou o núcleo do Clube Atlético Paranaense aqui, né? Na captação de atletas, tal. Então eu fui trabalhar lá, fui estagiar e depois fui trabalhar como estagiário na fisiologia, né? Depois eu virei fisiologista da base desse projeto, Uniclinic Atlético Paranaense, né? Ao qual o coordenador da época chegou a ser o Edson Palomares. Então o Edson Palomares em 2007 para 2008 ele foi para o Fortaleza Esporte Clube e me convidou para estagiar na fisiologia. Então eu fui estagiar na fisiologia do Fortaleza, né? Fiquei ali até a metade de 2008 e aí entra toda aquela história que eu te contei, né? Naquela época era tudo muito difícil, fisiologia era uma função muito nova na época ainda para os clubes, principalmente da região Nordeste.
e não tinha uma parte econômica assim destinada também para isso, né? Então eu me desanimei um pouco, me afastei, fui trabalhar nos meus projetos pessoais, né, dentro da área da educação física. E aí no final de 2009 eu recebi uma ligação de um cara que eu tenho muito respeito, né? Marcos Biasotto, que hoje é o gerente executivo da base do São Paulo Futebol Clube, né? Então ele estava trabalhando no Palmeiras na época e eles estavam montando um projeto parecido com esse do Uniclínica Atlético Paranaense, só que era Centro Esportivo União Palmeiras, no CT lá em Itaitinga, que hoje pertence ao Ceará, né? E aí de pronto eu aceitei para ser preparador físico, fui trabalhar lá como preparador físico. Esse projeto durou 1 ano, a gente teve a oportunidade de ter troca técnico-científica com os profissionais do Palmeiras, né? A oportunidade de ir lá conhecer a academia e tal, e etc. Só que durou só 1 ano e logo no ano seguinte, por incrível que pareça, a parceria foi para o Corinthians. Então, o maior rival do Palmeiras ali. E inclusive, na época, montaram o Corinthians do Nordeste. Acho que você vai lembrar bem disso, né? E aí, eu continuei trabalhando lá. Aí tive a oportunidade de ir estagiar lá no Corinthians Paulista. E trabalhei lá com o Leandro Zago, né, que foi nosso treinador do ano passado aqui. Com o Leandro Floriano, que foi o nosso coordenador técnico, hoje está no Cruzeiro, desculpa. Nesse período lá, em 2012, isso, né? E aí foi quando houve a minha mudança da parte da preparação física para a parte técnica, para virar treinador. Isso aí não foi nada planejado, confesso a vocês, mas como naquela época tudo era muito difícil, então assim, as comissões eram muito pequenas, tinha um treinador, um preparador físico, um preparador de goleiro e nada. Então o preparador físico tinha que se virar nos 30 para acabar sendo um auxiliar também, tinha que estudar o jogo, tinha que entender do jogo porque o treinador precisa disso, de um cara ali do lado, suporte, né, para dar um suporte. E aí houve alguns cortes financeiros e ficou uma categoria sem treinador e não haveria naquela oportunidade a condição de colocar o treinador que era da sub-20 para ser 20, 17, 15, não dava, né? E aí acabou que o dono me pediu para assumir a categoria sub-20. Né? Na época, algumas pessoas nem entenderam bem, porque é normal no futebol, né? Normal. Os caras olham assim, sempre quis ser treinador e tal, mas nunca existiu essa pretensão. A minha pretensão mesmo era trabalhar com gestão. Né? E quem me conhece, desde lá de quando eu comecei, eu falei, eu tô estudando todas as áreas para passando por todo o processo para uma hora chegar na gestão. E fiquei como sub-15, treinador do sub-15, e a gente acabou sendo campeão estadual. A final contra o Fortaleza, no Presidente Vargas, foi 2-0, se eu não me engano. Foi 2-0 para o União, Corinthians do Nordeste, contra o Fortaleza sub-15. No ano seguinte, a gente chegou na final de novo, só que a gente acabou perdendo. Né? Então, assim, para um projeto que serviria apenas de núcleo de captação, você chegar em 2 finais seguidas e ser campeão, vice-campeão em cima dos grandes aqui, era uma coisa de louco. Eu lembro que a semifinal foi Corinthians Nordeste e Ceará. Lá no CT, Itaitinga, foi 4-1 pro Corinthians Nordeste. Então, assim, era uma coisa grandiosa, né? E mostrava... Ali começou-se a se mostrar para Fortaleza, Ceará, Ferroviário, os outros clubes, que precisava se organizar um pouco mais. Né, que o nosso trabalho lá era bem organizado e a gente conseguia chegar. Então foi quando abriu o olho também da rapaziada, né? Não falando de pessoas, pelo amor de Deus, falando de processos, né? De como as coisas acontecem. Organização mesmo. Então, quando chegou em final de 2013, o proprietário acabou vendendo o CT pro Ceará Sporting Clube, né? O seu Ângelo Oliva vendeu o CT. E nesse período, o filho do seu Ângelo, o Fernando, me convidou porque ele tinha recebido um convite do seu Teixeira, que tinha acabado de comprar o Floresta, que eu estou vendo a camisa aqui na minha frente. E ele ia destruir tudo aquilo que tinha lá para construir o CT que hoje tem, né? Eu aceitei o convite, fui para Floresta, a gente iniciou um trabalho lá, meio que na coordenação técnica ali, para montagem de elencos, e eu era o treinador da 17 também. Fiquei por volta de 4, 5 meses quando recebi um convite para ir para o Ceará, acabei indo para o Ceará, para trabalhar como treinador da Sub-15, né? Só que quando eu cheguei no Ceará, em agosto de 2014, o campeonato Sub-15 já tinha acabado. Então eu passei a ser o treinador da 15 e auxiliar da 17, que era o Juca Antonello, o treinador da 17. E aí, na época, o Ceará chegou na final da 17, acabou perdendo a final para Fortaleza.
E no ano seguinte, nós disputamos o estadual sub-15, acabou sendo campeão, e o Juca foi embora, pediu demissão. Então, assim, eu me lembro que eu estava em casa de folga, porque tinha acabado o sub-15, tinha acabado de ser campeão. E aí eu recebi uma ligação, vem aqui no clube. Eu cheguei lá, você vai ter que assumir interinamente a sub-17, porque o Juca tá de saída e não tem outra pessoa. E acabei assumindo e foi campeão também. Então, foi um ano bem diferente, assim, o cara ser campeão estadual por duas categorias diferentes no mesmo ano, né? Foi o 15 e o 17. E aí fui seguindo, continuei na 17. No ano seguinte fui bicampeão estadual, que foi se eu não me engano, né? Foi o primeiro ano que teve um campeonato de pontos corridos. Campeonato estadual, porque não tinha, sempre tinha final. Foi de pontos corridos e foi o último jogo contra o Tiradentes, lá no CT lá deles, lá na Itaitinga, né? E foi 1-0 para o Ceará e o Ceará foi campeão estadual, passando de pontos em relação ao Fortaleza. Foi o primeiro título da base do Ceará dentro do CT lá. Sim. Entendeu? Edson, antes de tu continuar, só queria uma curiosidade. Nesses times assim, sub-17, sub-15 do Ceará, que tu treinou, tu lembra de algum jogador assim que chegou a despontar no futebol brasileiro? Diga aí quais foram as maiores vendas do Ceará nos últimos anos. Arthur, Felipe Jonathan. Marcos Felipe, ou Marcos Vitor. Não, Marcos Vitor é mais recente, né? Felipe Jonathan, né? Ver quem mais daquela época. Raul. O Raul era da sub-20 já, né? Já estava subindo profissional, era uma turma ele, Buiú, tinha essa galera aí, né? O Arthur chegou a ser meu atleta, pouco tempo, mas foi, inclusive em alguns jogos na própria sub-20, eu na sub-20, que eu subi para sub-20 depois, te descia ele do profissional para jogar. Felipe Jonathan foi meu atleta durante 2 anos, lá. Rick foi meu atleta, Marco Antônio. Sim. Né? Que mais? Tinha o Jorge Eduardo, que para mim foi o maior talento que tinha e acabou que não vingou como esses outros que a gente está falando aqui. Mas todos esses meninos eu tive a oportunidade de participar no processo, né? Eu não gosto de falar assim, eu fui o formado. Não, de jeito nenhum. Eu fui apenas uma peça. Sim, muita gente participou. Muita gente. Todo trabalho que tem sucesso ou insucesso no futebol passa por muitas mãos. Não adianta falar que fez sozinho. Então essa galerinha passou toda lá, entendeu? Então. E aí a gente foi para sub-20 e acabou que o treinador em 2017 do profissional era o Marcelo Chamusca, né? E aí eu tenho uma relação muito boa com meu amigo, irmão Roger Gouveia, que fazia parte da comissão do Chamusca. Ele me convidou para ir a alguns treinos e acabou que eu fiquei meio que sendo ali um auxiliar da casa B, né? Entendi. Então eu dava treino na 20 e ia pro profissional. E foi o ano do acesso isso aí, né? 2017, se eu não me engano. Só que eu já estava muito saturado nessa questão de ser treinador, assim, eu não tinha mais o prazer que eu tinha de início. Assim, para mim, na minha cabeça, assim, eu já imaginava passando para uma outra fase, porque dali eu já tinha extraído o que eu gostaria de extrair. E casou que, mais uma vez, o anjo Marcos Biasotto bate o telefone e diz, tem uma vaga aqui no Flamengo, a gente está fechando uma parceria com um clube aí do estado, e se você quiser trabalhar conosco aqui, a porta aberta. Olha, no momento eu estou preparando o time para ir para a Copa São Paulo, que era a Copa São Paulo, que foi essa galerinha toda, né, que a gente falou aqui, Felipe Jonathan, Thiago Cunha, Rick, Cristiano, centroavante, entendeu? Cavaleiro na época. Não, Cavaleiro não, Cavaleiro é depois. Já foi campeão brasileiro já, né? Aí tinha essa galerinha toda aí. E ele disse, não, fica à vontade, tu faz e depois se tu resolver. E foi assim, foi feito. Né? Eu finalizei o processo Ceará, saí pela porta da frente, né? E fui pro Flamengo. O Flamengo eu fui trabalhar na parte de scout, né? E meio que coordenando um projeto aqui na região Nordeste, de captação não só de atletas, mas de parceiros também, de clubes menores, de escolinhas, né? Para captar o máximo de afiliados, né? O máximo de parceiros para indicação de atletas, né? E aí eu fiquei durante quase 2 anos lá, e aí num dia eu estava num jogo no Presidente Vargas, e uma pessoa chega para mim e diz, o presidente do Fortaleza tá ali, ele queria conversar contigo. Porque na época eu tinha acabado de fechar a ida do Paulo Roberto para o Flamengo. Paulo Roberto é artilheiro do Cearense. Aí eu, tudo bem. Fui conversar com ele, me falaram aí do teu trabalho no Flamengo, achei interessante, que falaram que é um trabalho honesto, que você procura o clube e tal. E eu tô querendo investir mais na base. Eu acho que chegou o momento do Fortaleza
reativar a base de verdade, né? Reacender a chama da base e tal. E eu queria conversar contigo, meio que uma consultoria, o que é que a gente pode fazer e tal. Na hora, marquei uma reunião, a gente foi lá no Darwin, na escola. Sim. Ele era... E aí eu já levei um projeto, pronto, que eu tinha um projeto já arquitetado para essa questão, né? Já pensando, já pensando nessa questão de migrar para a parte de gestão, né? Porque lá no Flamengo eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais do mais alto nível, vivenciar coisas assim do mais alto nível de organização, de planejamento, de gestão, treinamentos com a Double Pass, que é uma empresa belga que ela movimenta assim, muita coisa legal dentro do futebol em várias confederações mundiais e clubes também e tal. Então eu levei esse apanhado de ideias, a gente sentou, conversou, ele gostou e aí ele me fez uma pergunta que me fez balançar. Ele falou, ó, a ideia seria a consultoria, mas o que te faria sair do Flamengo, que é um exemplo de gestão hoje no Brasil, para vir para o Fortaleza, que é um clube que está tentando alcançar um patamar maior dentro do cenário nacional. E aí eu falei 3 pilares básicos para mim. Primeiro, família, né? Porque querendo ou não, ficava longe da minha família muito tempo, né? Passava 15, 20 dias longe, voltava e tal. E na época minha filha tinha 4 anos de idade. Então, para mim, pesava assim. Quando eu saía de casa, ela chorava, ela me ligava chorando. Quando eu chegava, ela chorava. E eu não queria que ela crescesse com essa distância, assim, né? Então, segundo, era autonomia para trabalhar, de ter autonomia de, o projeto é esse, eu vou ter autonomia de montar isso aqui. Porque na verdade, a princípio ele me pediu para montar um projeto voltado para, eu levei um projeto amplo, né? E ele pediu, eu quero mais essa questão da captação, montar um departamento de captação que é muito solto. Tudo bem, a gente readequa aqui. Ter autonomia e o terceiro era a possibilidade de crescimento dentro do clube. Sim, fantástico. Um plano de carreira. Se isso existisse no clube, isso me faria pensar. Porque no Flamengo só existia uma possibilidade, que era eu sair da função que eu estava e me transformar no scout do profissional, um dos scouts do profissional. Então eu ia ter que me mudar para o Rio de Janeiro em definitivo. Era outra coisa, né, e tal. E aí ele disse, tá feito. Pense e a gente conversa. Tá bom. 2 dias ele me ligou, a gente conversou, aí depois o diretor da época lá me ligou, aí eu entrei em contato com o Flamengo, expliquei toda a situação, eles entenderam sem problema nenhum, e aí eu fui no Rio, pra você ter uma ideia, eu saí de Fortaleza às 3 horas da manhã, cheguei no Rio 7 horas da manhã, tava na Gávea 8h30, assinei minha rescisão por volta de 9 horas, meio-dia eu peguei um voo de volta, e me apresentei no Fortaleza no final da tarde para conversar e fechar. Loucura. Foi uma loucura. Então me apresentei no Fortaleza em outubro de 2019. Passei 1 mês fazendo uma leitura geral de tudo. Construí um relatório básico, entreguei para o presidente. Para vocês terem uma ideia, eu fui para a Copa Carpina, né? A primeira competição que é em outubro também ali. E quando eu cheguei na Copa Carpina, tô lá e tal, os amigos da época de captação chegavam para mim e disseram, dá uma olhada no registro dos teus atletas aí, porque os meninos levantaram, não tem nenhum jogador registrado. Ou seja, o Fortaleza naquela época, pleno 2019, foi jogar a Copa Carpina, não tinha jogador registrado na base. Era só, apanhava um monte de jogador, botava para jogar, para tentar um rendimento, alguma coisa, mais nada. E aí foi uma das coisas que a gente bateu muito. A reestruturação, a implementação de processos. Profissionalização. A profissionalização do setor. Porém, quando vira o ano, o Carlão, que era o coordenador, acaba saindo. Que era do Vitória, o Carlão já estava lá, o Carlão acaba saindo. E o Carlão não tem culpa nenhuma dessa questão da falta dos registros, porque ele tinha acabado de chegar também. Passava muito rápido. Acho que ele chegou em agosto. Não, ele chegou em agosto e eu cheguei em outubro. Foi mais ou menos assim, né? E aí ele acabou saindo e aí nós tivemos uma reunião em fevereiro, depois da Copa São Paulo, com o Marcelo. Marcelo, agora você traga aquele projeto primeiro, lá de trás. Eu levei, a gente sentou, eu quero que faça isso, tal, tudo batido. Ok. Dia 12 de março entra a pandemia. É isso que eu ia falar. Pesado. Exatamente, aí travou tudo. Então parou tudo, né? Não tinha como fazer absolutamente nada. A única coisa que tinha era torcer para passar logo. E aí só retornou ali por volta de final de outubro, novembro de 2020. Né? E aí nós tivemos uma nova reunião.
E aí o presidente chegou e bateu o martelo, ó, eu gostaria que você assumisse como coordenador, porque na época não tinha diretor executivo, não tinha gerência, era coordenador, né? Como coordenador. E eu falei para ele, as palavras que eu vou falar para vocês aqui são as mesmas que eu falei para ele. Presidente, muitíssimo obrigado, agradeço, mas eu não posso aceitar. Não porque eu não me acho competente para tal, mas porque nós precisamos ter uma pessoa que seja isenta de amizade com qualquer uma outra que está dentro do processo. Para que essa pessoa chegue, faça a sua leitura e faça as devidas mudanças. Inclusive, se eu não prestar, ele pode me mandar embora também. Não tem problema nenhum. E assim foi feito. Aí vem a chegada de um novo diretor, que é o Irlando Gomes, que ainda é o nosso atual diretor, que é um cara que é sensacional. É um cara que é o pilar mestre de todo esse processo, porque ele que compra as brigas, ele que nos dá o apoio. E a chegada do Agnello, né, o qual eu já tinha trabalhado com ele lá na época do Corinthians e tal, rapidamente, e a chegada do Agnello. E aí começa a ter uma transformação, né? Estruturar, né? Começa a estruturar. A estrutura física, né, a mudança de cultura organizacional dentro do clube, né? De você ter um entendimento do que é o certo realmente para você ter um processo de formação de atletas. Parte estrutural, parte tecnológica, parte da capacitação dos profissionais, né? Tudo foi feito nesse período de 2021 para cá. Então eu costumo falar, uma vez eu falei isso e me chamaram meio que de louco, assim, porque as pessoas não entendem. Mais uma vez falando, eu não estou falando de pessoas, estou falando de processos, né? De como a coisa é executada. O Fortaleza tem 105 anos. A base do Fortaleza Esporte Clube, ela tem 4 anos de idade, 5 anos de idade. Porque foi quando o Marcelo bateu o olho e disse assim, eu preciso mudar isso. Sim. Né? Então é um processo muito novo, tá? Eu, voltando no tempo, acompanhei todo o processo. Você perguntou pelos atletas que trabalharam comigo no adversário, eu acompanhei todo o processo porque eu cheguei lá em 2014, logo quando eles tinham comprado o CT. Então, assim, eu posso falar porque eu estava lá. Então, lá se iniciou em 2014, Fortaleza se iniciou em 2020. 2020 não, porque parou a pandemia. 2019, finalzinho de 19, mas parou, a gente corta esse ano. Então fica 21, 22, 23. Nós vamos pro 4º ano, então, entendeu? É um processo muito novo e isso não é desculpa, assim, porque o pessoal pode dizer, é desculpa. Não tem nada de desculpa. Muito pelo contrário. Nós estamos muito felizes com o que tem sido construído até agora. A gente sabe que falta, e eu acho que vai ser uma parte da pauta aqui, falar sobre as conquistas, sobre isso, sobre aquilo, mas resumindo um pouco da minha história dentro do futebol é esse. Então, no Fortaleza, eu cheguei como coordenador de captação, migrei para gerente do departamento de inteligência, porque foi uma ideia que quando se mudou a gestão, com a chegada do Irlanda, a chegada do Agnello, a gente reuniu e disse, não faz sentido ter uma coordenação, só um setor de captação. Vamos criar um departamento de inteligência. Né? O Agnello tinha essa expertise, isso, né? Tinha essa expertise lá do Corinthians. Vamos expandir isso. Então, hoje o departamento de inteligência ele trabalha em 5 frentes: é a análise de mercado, a análise de desempenho, a prospecção de parceiros, né? A parte de inovação e a parte de dados. Nós temos um analista de dados. Então, hoje, todos os processos dentro da base do Fortaleza, eles são automatizados. Se eu pegar meu celular aqui, eu posso ver tudo que está acontecendo em tempo real na fisiologia. Muito bom. Eu posso pegar todos os contratos, todos os ativos, eu posso pegar tudo que está acontecendo em tempo real no departamento médico. Tudo pelo aplicativo que foi desenvolvido dentro do próprio clube. Dentro da base, e entendeu? levar aquele aplicativo também que eu vi vocês usando na copinha, né? De registrar o jogador. Tem, eu tenho aqui o time que ele joga. Aqui a gente tem aqui a carinha dele aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir e aqui eu tenho acesso a tudo que acontece em tempo real, inclusive com registro de jogadores, né? Se eu colocar aqui, ó, vou ter cadastro de material Copinha 2024. Então aqui são todos os atletas que foram mapeados na Copinha 2024. Legal. Entendeu? Foram muitos. Foram bastante. E o que eu acompanhei esse processo, porque quando eu entrei de cabeça para dentro do esporte, foi justamente no começo da tua transição, você saindo do Flamengo, que eu entrei de cabeça, eu acompanhava, mas não Perfeito. tava. E o que foi legal, porque eu lembro que eu chegava no CT e toda semana chegou uma coisa nova. Kelvin, vamos para aquela sala ali, por que não? Tá tendo uma reforma ali, vamos para lá. Exato. Kelvin, agora você não fala mais com fulano, não, é Beltrano que é responsável. Então, quando tudo foi se desenhando, tudo foi fazendo sentido, hoje você chega no Fortaleza, por exemplo,
Tá o quê? Antes do final do ano eu fui lá, eles estavam fazendo a reforma na cozinha. A cozinha estava sendo perto da piscina. Exatamente. Então, assim, as pessoas... É o que a gente estava até comentando. O resultado em si não é o título. Exato. É o que está sendo construído. Exatamente. Então, um legado. O torcedor ele não tem a noção de Exato. todos esses processos. E quando você vem aqui e explica que é 4 anos, não é soberba, é honestidade. Fala assim, Exato. ó, cara, antigamente existia, mas não era como é hoje. Exato. Porque uma das coisas fantásticas, se eu chegar lá e falar assim, ó, Eris, igual eu liguei pra ele antes da copinha, falei assim, Eris, cara, o que tu acha da gente ver esse lateral aqui pra jogar o Cearense quando acabar a copinha? Kelvin, fala comigo à noite. Eu vou dar uma olhada aqui. Ele, Kelvin, acho que seria interessante. Então, assim, são coisas que rapidamente se resolvem por conta dos processos. Exatamente. Entendeu? Então, quando você vê que você tem um aplicativo, então o profissional e o atleta em si, ele sabe que não tem mais como ele dar migué. Porque tá tudo lá, cara, anotado. Entendeu? Isso pra mim que é o mais fantástico de ver a evolução do futebol cearense dentro de departamentos que não existia, como você falou, de inteligência. Exato. Porque antigamente eu quero captador. Captador, assistir o jogo. Esse menino aqui é bom, leva pra lá. Não, hoje tem o vídeo dele, manda os vídeos. Os dados. É diferente, cara. Então você tem mais assertividade na contratação. Exatamente. Essa parte tecnológica que tem sido investida, né, para colocar à disposição dos analistas, tudo é um investimento. Eu não vejo nada como gasto, assim, custo. É tudo investimento. Então hoje eu posso te falar que a gente corre para errar minimamente. Fantástico. Né? Aí você começa a ver os frutos. Né? Você começa a ver os frutos. Você tem aí porque a gente está falando muito no Kevin, no Cauã, no Amorim, que estão no profissional, né? Mas eu posso citar para vocês alguns nomes aqui de atletas que estão espalhados pelo mercado, entendeu? O que faz parte também, né? Por exemplo, vamos lá, Rian Guilherme, Boa Vista. Fortaleza ainda tem percentual. Samuel. Né? Samuel, Riquelmo, David da Hora, Vitor Ricardo, Abraão, Natan. E assim vai. O próprio o Coutinho que foi vendido agora. Entendeu? Então, às vezes se espera muito do resultado desportivo, né? Mas a gente tem que contar também com o resultado financeiro, que isso faz a roda girar. Né? Como faz melhor a base, né? Exato. Como eu falei para vocês, hoje o patamar que o profissional do Fortaleza alcançou, e querendo ou não, é um clube que precisa se manter na Série A para se manter crescendo. Né? Então é difícil você pegar um menino da base ali de 17, 18 anos e botar ali para disputar posição com o Lucero, para disputar posição com o Moisés, né? Para disputar posição com o Zé Welles, com o Hércules, com o Tite. Não é fácil. Mas quando você tem um jogador na base que você sabe que ele tem projeção, mas que para hoje ele não vai conseguir alcançar o patamar desses caras que eu citei, você bota no mercado. Você bota no mercado. E isso é importante que a torcida entenda que isso é um trabalho que está sendo feito na base. E é planejado. É planejado, entendeu? Eu não posso simplesmente fazer como, né, em décadas anteriores, que você chegava no final do ano, você mandava todo mundo embora e em janeiro você montava um outro time. Né? Hoje isso não existe. Hoje nós temos contratos, nós temos controle de ativos, nós temos os controles de atletas que estão emprestados. E até tem a meta, né, de passar mais de 50%, pelo menos 50%, né, na categoria. As metas de transição, eu estava falando antes aqui pro Kelvin, né, a gente está passando para outro assunto, é o seguinte, nunca se teve metas estabelecidas. A meta estava aqui, né? Sim. A meta é chegar nesse ano, ganhar o máximo de competições e tal. Mas hoje nós temos isso no papel. Inclusive o nosso diretor, que era o diretor administrativo, o Arthur, ele me pediu no começo do ano, eu mandei para ele todas as metas para estar no planejamento estratégico, que agora é SAF, tem que ter tudo isso. O mundo corporativo é diferente, né? Então nós temos as metas. As nossas metas estão bem estabelecidas. E uma das metas é transitar no mínimo 50% das categorias, de baixo para de cima. Eu tenho uma categoria sub-14 que eu tenho 25 atletas. Eu tenho que transitar no mínimo ali 15 atletas para a categoria sub-15 do ano seguinte. Para que isso aconteça, eu tenho que captar melhor, eu tenho que formar melhor, eu tenho que colocar esses caras para ter um nível competitivo maior, para poder formar melhor também. E aí eu consigo fazer a transição. Se essa roda não estiver bem alinhada, ela vai empenar em algum momento, entendeu? E legal que a gente está já... Ainda em outro assunto, a gente estava falando das vendas dos jogadores, né? De outros jogadores que tem percentual. Os 7 milhões que o Douglas Coutinho foi vendido, acredito que possa ser usado para outras coisas, mas meio que, se for a grosso modo... Gustavo, né? O Gustavo. O Gustavo Coutinho.
se for a grosso modo assim de pensar, paga todo o investimento que o Fortaleza já fez na base, né? 7 milhões de reais, eu não sei se tu tem aí os números do que o Fortaleza investe por ano na base. Não teria noção, assim, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, sobre investimento. Ano após ano vai aumentando. Né? Numa reunião que nós tivemos ainda no final de 2023, que todos estavam cientes que ainda não é o ideal. Mas a gente entende, porque é um plano de crescimento. Né? Hoje, eu posso citar que saiu um estudo aí, que está para todo mundo ver. Eu não estou falando uma loucura aqui, não estou criando números, né? Saiu um estudo dos clubes que mais investem mensalmente, anualmente na base. Né? Então, os primeiros são lá Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, esses caras estão na frente. Aí esses caras investem mais de 2 milhões por mês. Eles estão fazendo isso há anos também, né? Na verdade, o Palmeiras é de 5 anos para cá, né? De 5, 6 anos para cá, e o Flamengo também, né? Antes era menos, né? 7 anos para cá, mais ou menos, isso aí. Nós estamos em 2024, mais ou menos começou ali por volta de 2016, 2017. Não é isso? Então, assim, hoje, o Fortaleza não tem essa capacidade ainda. A gente não tem essa capacidade. Mas eu espero que um dia isso aconteça. E se for na vontade da direção, principalmente do Marcelo, do Alex, do próprio Irlando, que é o nosso diretor, isso aí já estaria acontecendo, mas números é uma coisa exata, você não pode, né? Eu vou colocar aqui 2 milhões na base por mês, vai faltar em algum outro lugar. Mas o investimento tem crescido. Mas falar que a gente consegue bater de frente com os maiores investimentos hoje do Brasil, a gente não consegue. Isso é uma realidade. Utopia, né? É utopia. Cara, por exemplo, o diretor, gerente, o João Paulo Sampaio, da base do Palmeiras, ganha muito bem. Até porque os resultados que ele entrega, né? Ele entrega Hendrick, 70 milhões de euros. É um nível agressivo diferente, cara. Assim, eu trabalhava no Flamengo, posso contar a história rapidinho, e eu fui para uma competição em Porto Seguro. E eu cheguei no estádio, estava tendo um joguinho de uma seleção de Trancoso, que é uma cidade que fica... É um povoado que fica do outro lado do rio, assim, tal. E aí tinha um menino de 10 anos de idade. Aí eu olhei, Flamengo é uma coisa que chega, bate, né? Aí já conversei com os representantes da equipe e tal. A família dele mora numa tribo indígena, é muito difícil chegar lá, mas amanhã a gente tenta conversar e tal. Beleza, deixei o cartão, peguei os contatos, ok. E eu ficava num hotel que ficava a 500 metros do estádio. Então, fui pro hotel, no outro dia de manhã, tomei café, fui pro estádio a pé. Cara, o cara que vende coco na praça tava com a camisa do Palmeiras. O senhorzinho lá varrendo tava com a calça do Palmeiras. Eu cheguei no estádio, tinha umas 20 pessoas, tudo uniformizado de Palmeiras. Um com calção, outro com camisa e tal. Aí o cara do time já me chamou, olha aqui, me mostrou um vídeo. O Passarinho, que você conhece... Meu amigo, meu irmão, ligou, João, nós vamos perder o jogador pro Flamengo. João Paulo mandou embarcar 3 caixas de uniforme do Palmeiras diretamente para Porto Seguro e mandou dinheiro para que pegasse 2 pessoas, fossem lá na casa dos pais, pegasse os pais, comprasse a passagem para levar o menino de 10 anos de idade para São Paulo. Concorrência aí. Não dá, é desleal, entendeu? É desleal. Então, assim, até a nível de número de profissionais de mercado, né? Hoje eu acho que o Palmeiras deve ter em torno de 10 a 12 observadores espalhados pelo Brasil. O Flamengo, se eu não me engano, tem 12 ou 13 também. O Grêmio tem um monte. Então é muita gente trabalhando. Isso tudo é investimento. Então, assim, você brigar contra clubes que investem 2 milhões por mês na base, vai dar 24 milhões de reais. Entendeu? Eu acho que a gente trabalha com 1/3 disso no máximo, entendeu? Então é difícil, mas nós estamos fazendo nosso trabalho. E a nossa principal preocupação, o nosso quintal. Dominar Fortaleza e a região metropolitana, depois dominar o estado do Ceará nessa parte de captação. Mas assim, o que eu acho bastante interessante em tudo isso é que mesmo com não tendo um investimento que tem os clubes maiores, mas esportivamente o Fortaleza tem brigado. Prova disso a Copinha. Exato. Uma das coisas assim que inclusive a gente comentou bastante sobre isso e nos grupos que eu tô e nas rodas de... Sim. Cara, onde que antigamente, há 10 anos atrás, 6 anos atrás, você iria ver um Fortaleza meter 4-0 no Inter e o Inter não vê a bola. Não vê a cor da bola, pois é. Poderia ser mais, né? Poderia ter sido mais. Como nós também fomos para a Copa Votorantim agora, fizemos 4 jogos, não perdemos, não tomamos nenhum gol. Contra o Corinthians. Nós ganhamos 3-0 do Botafogo. Sim.
Nós empatamos com o América Mineiro porque o árbitro não teve coragem, que esse vídeo que girou... Isso. Exatamente. Poderia ter perdido o pênalti, como perdeu contra o São Paulo. Nós empatamos 0-0 contra o São Paulo e perdemos um pênalti. E fomos eliminados nos pênaltis contra o Corinthians. Tivemos a oportunidade de fazer o gol, como eles tiveram também. Ou seja, hoje o Fortaleza na base, quando ele chega, ele é respeitado. Como você falou, quando que a gente ia imaginar que essas coisas iam acontecer? Então, lá na Votorantim, muita gente elogiando, o telefone tocando o tempo inteiro, nossos jogadores sendo desejados. E assim, é importante frisar que de todas as categorias que nós temos na base hoje, no mínimo, nós temos 70% de cearenses, que é a sub-20, que é a categoria mais velha. Da 15 para baixo, é 95% de jogadores cearenses. Isso é importante. É importantíssimo. Né? Nós fomos agora para a Copa Votorantim, só tinha 2 jogadores que não eram do estado do Ceará, que é o Manaus, que o nome já diz de onde ele vem, e o Fabinho, que é do Rio Grande do Norte, é nordestino. Entendeu? Os demais é todo mundo daqui. Entendeu? E eu vejo a gente fez alguns pós-jogos, né, da Copinha. E o que me enche os olhos é a forma como o Fortaleza encara os jogos. E até a gente estava comentando aqui, eu falei, cara, quando eu vi o chaveamento, eu falei, vai bater fácil na semifinal. A minha expectativa era o quê? Semifinal fácil. Porque tudo indicava... Ia pegar um Corinthians, eu falei pros meninos, falei, cara, o time do Corinthians não, foi campeão, beleza. A gente não explica o futebol como você até falou. Exatamente. Mas, cara, se eu pegasse um Fortaleza e o time do Corinthians, eu ia 1000 vezes no Fortaleza e não ia no Corinthians. A gente estava conversando aqui antes o seguinte, eu estava falando assim, o futebol, ele é o único esporte coletivo em que às vezes o pior ganha do melhor. Se você pegar o basquetebol, você pega o melhor time da NBA, você pega o melhor time de uma liga menor, não vai bater. Não vai. Voleibol também não vai. Mas no futebol isso acontece. Jogos atípicos. E é uma preocupação nossa, como eu estava explicando, porque em 2 momentos nós tivemos assim que ser protagonistas e a gente acabou se retraindo. Foi na final do estadual sub-20 e na própria Copinha. Nosso time muito bem treinado, né? A comissão nossa sensacional, Léo, Roger, Otávio. Tinha um time muito bem treinado, tanto que engoliu o Internacional. O Internacional virou notícia lá na Copa, todo mundo comentando e tal, porque o Internacional não viu a cor da bola. Foi 4, poderia ter sido 6, 7. Poderia, fácil. E aí a gente vai para um jogo seguinte contra um adversário inferior, do qual nós já tínhamos vencido na fase de grupos, e a gente acaba sucumbindo, perdendo o jogo pra gente mesmo. Sim. Com todo respeito ao CRB, tem pessoas lá que são meus amigos, mas eles mesmos sabem disso, né? Nós tínhamos a obrigação de chegar e fazer o mesmo estilo de jogo que a gente fez contra o Inter e a gente não conseguiu. Então a gente sucumbiu para algo interno que a gente precisa curar. Encontrar um denominador comum em relação a isso, desses 2 jogos que eu citei, para saber o que é que está acontecendo. E isso muito voltado para a questão comportamental. Né? E assim, a nossa equipe de psicologia já iniciou o ano já montando um mapa comportamental dos nossos atletas, que isso tudo vai interferir até no perfil de contratação dos atletas. E tanto é que depois o CRB passou, enfrentou o Corinthians e foi o que foi, né? Aquela partida 5, 6 anos. Exato, que era o comportamento que o Corinthians teve contra o CRB, que era para o Fortaleza ter tido e a gente acabou não... Que claramente se fosse Fortaleza não seria esse resultado. Exato. O ponto é justamente esse. Quando você, como falou, pega o CRB na fase de grupo, o Fortaleza meio que deu os gols. Exatamente, perfeito. Nível de concentração baixo, porque o jogo era muito fácil. Pronto. Entendeu? Só que aí você pega o CRB de novo novamente, e aí onde entra? Você é o protagonista, você que tem que vencer, você tem que dar Exatamente. E o atleta, querendo ou não, ele entra com uma responsabilidade maior. Já não é uma fase de grupo que você pode perder. Exato. Então tudo isso entra dentro do bojo, né? Da ideia de que, por mais que você tenha talento, uma das coisas que eu bato muito na tecla com o pai, todo mundo vai conversar comigo, Eros. Talento, hoje em dia, não é o suficiente. A parte mental do atleta, comportamental, ela, às vezes, se está sobressaindo muito melhor do que a tática. Por exemplo, se você tem o Kelvin e o Sami é mais talentoso do que o Kelvin. Mas se eu consigo ser um cara melhor... Se você deseja mais, se você se entrega mais, se você tem mais desejo por algo de você vencer, ambição, você vai sair à frente. A escolha vai ser... E eu vou além. Só o talento. Eu vou além. Isso aqui, estraga muito. Certeza. Entendeu? Então, assim, hoje os meninos, eles fazem um jogo como nós fizemos contra o Internacional, né?
A rede social desses caras não para. E você controlar a cabeça de cada um não é fácil. Então, assim, você desinflar o ego, né? Fazer com que os caras se concentrem mais, é complicado. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu. O que eu quero dizer é que é multicontextualizado, né? Uma coisa que pode ter várias vertentes. E a gente está estudando para entender o que é que está acontecendo para não se repetir. Outra coisa também, Erson, e isso aqui me chateia muito. Eu trabalho com captação para empresa, para empresário. Perfeito. E há um ponto que lá a gente sentou para conversar sobre isso e falou assim, cara, não adianta você dar um salário de 10 mil reais para um menino de 17 anos. Isso vai ser prejudicial para a carreira dele. É isso mesmo. Então, pensando financeiramente, isso é muito bom, porque vira um ativo maior. Quanto mais dinheiro você ganha, esse moleque, se ele for vendido, a multa dele posterior vai ser maior. Mas isso causa um dano, porque imagina, ele vem de uma cultura onde a família dele sobrevive com 2 salários mínimos. Um salário mínimo. E ele tá ganhando 10 mil pau, com 16, 17 anos. Sabe nem o que fazer. Primeiro, ele vai ter um salário melhor, ele vai se vestir melhor, ele vai mudar um ambiente, ele vai mudar o ambiente que ele vive, a cultura que ele vive. E então tudo, as pessoas, né, vão se interessar mais por ele. Tudo isso vai entrar dentro de campo. Perfeito. E, cara, e pra mim, inclusive... Cara, a formação integral, cara, não é pensar só no desempenho desportivo, nem só no desempenho físico. A gente tem que pensar no desempenho sociocultural, socioeconômico. Então completo, entendeu? Porque se não virar jogador, vai virar um cidadão. Exatamente. Né? Então a gente tem uma preocupação muito grande dentro do clube em relação a isso. Tanto que a gente tem um departamento psicossocial, onde tem a psicologia, a pedagogia e a assistência social, né? Tem uma sala de aula lá para os atletas fazerem reforço. E a ideia que está sendo estudada, né, que é uma das metas do clube, não para agora, né, mas uma meta a longo prazo, é ter uma própria escola dentro do CT. Que alguns clubes já... o Vasco da Gama tem há muito tempo, né? Eu acho que São Paulo tinha, não sei se está funcionando aí, o Atlético Paranaense. Essa questão do estudo bilíngue também é importantíssimo, né? Porque hoje nós temos lá jogadores que vêm de fora, né? Jogadores que vêm de fora. A gente tem um venezuelano, já teve jogador que veio da Nigéria, que passou um período com a gente e acabou não ficando, né? E assim, os profissionais também têm que estar preparados para isso. Hoje a gente negocia com o mundo inteiro, não só com o mercado sul-americano, mas negocia com o mundo inteiro. Teve a chegada recente agora do Bruno Costa, que é o executivo do profissional, que é um cara que tem ligação no mundo inteiro, né? Um cara que trabalhou nos Estados Unidos durante muito tempo. Então, os horizontes para o Fortaleza estão cada vez mais amplos, né? Inclusive, tive a oportunidade de ir para Angola, né? Fechar a parceria lá, fazer um estudo para viabilizar a parceria com o pessoal da AFA, que é a Academia de Futebol da Angola. Está andando, né? Até julho, nós vamos trazer... A ideia não é só trazer os atletas que foram mapeados lá, a ideia trazer uma categoria inteira para fazer uma competição aqui conosco. Legal. Entendeu? A gente vai fazer um torneio, uma copinha dentro, muito provavelmente seja a Copa Alcides Santos, primeira Copa Alcides Santos, né? E aí eles vão vir como convidados. Né? Vamos convidar alguns outros clubes aqui da região Nordeste, fazer uma competição legal. Voltando nesse ponto, eu lembro que a gente teve uma reunião lá, eu, você, o Ivan, perfeito, para falar sobre esse projeto da Angola, que a gente é parceiros lá deles, o Ivan, no caso, que é o da Brasil Esporte, que eu trabalho, e eu lembro que na conversa isso foi prorrogado, porque antes era o Agnello, exato, o Agnello teve uma transição que teve que sair, e a gente passou essa ideia pro Erson, e prontamente ele, vamos agendar, e saiu dessa reunião, meio dizer... Já com a data. Com a data. Exatamente. Entendeu? E foi uma das coisas que eu falei pro Ivan, eu falei assim, Ivan, isso vai ser tão importante porque é um mercado parecido com o nosso. Sim. Esportivamente, claro que cognitivamente, cultural é bem inferior, abaixo, mas é como eu estava vendo uma reportagem esses dias, que nós temos muitos africanos, estereótipos africanos no Brasil, por conta do escravo. Nós todos somos frutos dessa miscigenação, né? Não tem jeito, então... E o futebol angolano, cara... Porque você não acompanha tanto, acompanha mais cara do projeto. Eles têm muita habilidade, cara. Habilidade... Me chamou muita atenção a qualidade técnica dos atletas. Então, assim, hoje... É absurdo. Eu vi meninos lá de 13 anos, 14 anos de idade, tendo ações que, às vezes, a gente vai assistir um campeonato brasileiro sub-20 e a gente vê os caras errando aquela mesma ação de domínio direcionado, de passe. E os meninos lá... Pelo menos do projeto lá são sensacionais, até porque eles também têm uma metodologia
que o Tony implantou, né? Que é uma metodologia vindo da Europa, né? Então eles têm um trabalho sensacional, assim, muito bom. O material, muito jogadores o material mercado, que eu trouxe dos atletas que eles me mandaram também, o Luiz, né? E o Tony, todo mundo ficou encantado no clube, assim, com a maneira que os meninos se portam, que eles jogam, né? E vai avançar, isso vai avançar. Vai, eu acredito que vai ser um grande mercado para vocês, assim, e pioneiros, né, cara? Assim, Claro. acho que vocês vão ser pioneiros nessa diferente de outras parcerias que são coisas bem pontuais, né? Ah, o jogador tal se destacou atrás, o jogador tal se destacou já na idade, já não. A gente está acompanhando desde eles novinhos, né? Vamos fechar uma parceria, assim, não só na vinda de jogadores, mas na troca técnico-científica. A ideia é trazer o Luiz e o Tony até julho para que eles palestrem. A gente vai fazer um seminário, vai ter convidados, né? Um congresso. Sim. E eles vão ser convidados para palestrar, para falar sobre os 10 anos de projeto, como começou, qual é o andamento, etc. O Tony vai falar sobre metodologia, porque o Tony é um cara que ele palestra nos Estados Unidos, no México, né, na Espanha, em todo canto, né? Então a gente está pensando em fazer isso aí. E voltando assim, né, pro lado também que eu acredito que seja uma preocupação para muitos torcedores e também para a gente que faz parte do futebol, que é aquela ideia de jogadores que estão acabando, né? Não vão jogar mais o sub-20 e entra muito nisso. Que tiveram, além do Kevin, do Cauã, do Amorim, tiveram outros destaques. Como falei para você, pro Vinícius, que para mim foi uma surpresa, ele não foi profissional. E ele me explicou mais ou menos, eu entendi a ideia, porque ele tem nível de jogar primeira divisão, entendeu? Mas entra muito no que você falou, na cultura, no contexto. O perfil de atleta para determinado modelo de jogo, né? Que então, hoje não encaixaria ele. Mas a gente está tentando, nós estamos tentando emprestá-lo, né? Algumas propostas já chegaram. Acredito que no máximo em mais uma semana isso aí vai estar resolvido. Aí tem Yarley também. O Yarley vem treinando com o profissional, né? O Riquelme, chegaram 2 propostas, o Caucaia não procurou mais, mas outros clubes locais procuraram. Um clube do Rio Grande do Norte também procurou. O João Henrique está indo jogar o Campeonato Potiguar. O Geilson, o Caio Dantas está sendo negociado para o mercado estrangeiro, mercado de fora, né? O Geilson tem treinado com um profissional. E basicamente são engano, esses. O Carlos, o goleiro, tá no Tirol. O Carlos né? tá no Tirol, o Carlos foi jogar o estadual lá. O Gustavo ainda tem idade de. O Gustavo é 2004, 2004, né? Então, jogadores 2003 são esses. Os demais 2003 que não foram para a Copinha são jogadores que realmente não permanecem mais no clube, já foram feitos os acordos, né? No banco ainda tinha o Denzel, né? Que é 2003 também. O Denzel tá indo pro futebol paulista, tá indo em definitivo, a gente fez parceria com o clube. Mas isso é importante. Sempre retendo um percentual ou alguma coisa contrapartida pelo empréstimo, etc. Isso é bom, entendeu? Assim, porque antigamente eu lembro que nas copinhas, inclusive o Rodrigo Batalha, né? Vocês conhecem lá, que é até lá do bairro, ele foi uma das melhores campanhas que o Fortaleza tinha feito na época. E tipo, se destacava 2 jogadores, ficava no profissional, o resto, como você falou, troca o elenco. Manda embora, todo embora. E hoje mudou muito essa ideia, justamente por causa da organização. Você não esse ano nós levamos 2 jogadores de 2006, né? E jogaram. O Landerson entrou, jogou, o Arthur entrou, jogou. E ainda tinha o Michel, né? Tinha o Michel que acabou ficando por uma opção. Porque tinha muita gente ali. Porque tinha o Vinícius, tinha o Fabrício e tinha o Cauã na mesma posição. Então. A briga então pesada, o Michel não foi. Acredito que a próxima copinha ele. Com certeza. Com certeza. Ele tem treinado no profissional também. Então, assim, nesse processo de transição, nós temos alguns percalços, que é natural para um projeto muito novo. Às vezes a gente pensa assim, tem que captar só jogador do nível tal para tal, mas não é tão fácil. Os nomes estão aqui, mas o mercado é agressivo e acaba sabe, inflacionando a coisa. Você tem uma ideia, cara, tem jogador aí 2007 que a gente vai procurar, quando você chega no clube de origem, os caras querem 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, para um jogador que ainda nem começou a jogar direito, mas que a gente já visualizou alguma coisa, entendeu? Mas aquela ideia que nós estávamos falando, né? O mercado, ele tá tão corrompido de um jeito que tá prejudicando não só o futebol como o atleta. Porque pra você ter uma ideia, deixa de ir para um clube para performar por causa de valores, entendeu? Exato. Pra você ter uma ideia, hoje tá tendo guerra para jogadores de 8, 9 anos de idade, cara, que eu acho isso um absurdo, sabe? Eu acho isso um absurdo. E assim, eu confesso que
se não houvesse uma responsabilidade tão grande para com o clube, de dar o melhor ao clube, a gente acabaria com essas categorias menores, porque é uma confusão só, entendeu? Mas... E fica tudo meio que no escuro, né? Exato, entendeu? Porque não tem como você firmar contrato. Por mais que o movimento proteja dos 10 anos para cima, mesmo assim acontece muita coisa. Alicia, acontece muita coisa, entendeu? E assim, o próprio desejo dos profissionais envolvidos em ganhar, para mostrar para o clube que é competente, aí acaba tendo aquele do cara vai ali, eu quero aquele menino ali, vai. Cara, é uma loucura. E isso acontece muito por causa que o futebol tá muito precoce. A gente vê que o Endrick é a prova viva disso, hoje, né? 17 anos de seleção brasileira. Exato. Então, e um jogador que o São Paulo teve de graça e acabou perdendo, que faz parte do processo. E é bom que se entenda isso, porque talvez naquele momento ele não era o Endrick que a gente vê hoje. Só que as pessoas só vê o Endrick de hoje. E mostram imagens dele sendo o melhor em campo ali. E os outros jogos? E o dia a dia, entendeu? Então faz parte. O ponto é justamente esse. O futebol tá ficando cada vez mais precoce. Por isso que tá acontecendo de você fazer o quê? Pegar... É o que a Europa faz. A Europa vem, pega com 15, 16 anos aqui e leva pra lá. Só que o futebol brasileiro tá fazendo o quê? Tá pegando com 10, 11. Exato. Pra quê? Pra pegar o menino, não perder aquele talento. Já coloca no clube, ó. Você vai ficar aqui no clube, vai construir carreira aqui dentro. Então, cara, tá muito... Acontece que tem altos e baixos. Os clubes também têm altos e baixos. Sim. Então, assim, às vezes o clube tá em alta, todos os pais querem ir para aquele clube que tá em alta. E acaba tendo uma briga nos bastidores, porque os caras acabam dizendo, tá roubando meus jogadores. Não, mas às vezes são os pais que querem sair de A e ir para B. Como querem sair do B para ir para A? Não tem jeito, acontece. Né? O que a gente tem que ter é discernimento. Quem está no comando ter discernimento para entender o que é que está acontecendo de verdade, ou o que é só fofoca, né? Ou o que é especulação, para não julgar as pessoas que estão envolvidas no processo. Esse é o mais importante. E assim, gente, isso é normal no futebol, que não era para ser. Exato. Estão normalizando, na verdade. Isso. E um ponto que eu queria ver também, cara, interessante, que aí entra uma dúvida. Como fica o teu ponto em relação ao acesso ao profissional, né? Porque hoje você trata direto, como você falou, e como é com o Léo Porto, querendo ou não, já é um é da casa. Eu tenho que falar um pouco sobre o nosso organograma, fica mais fácil. Né? O nosso organograma funciona da seguinte forma: nós temos o CEO de futebol, que é o Marcelo Paz, que dirige todo o futebol. Abaixo dele tem as pessoas que são os líderes ali, né? Aí tem o Irlando, que é o nosso líder, que é o líder da base, certo? Aí e aí vem uma cadeia de coordenação, que aí nós temos o coordenador metodológico, que é o cara que defende a metodologia criada na base, em parceria com o profissional, que é o Léo. Que é o Léo, o próprio Léo. Que é o Léo, né? Aí tem o coordenador científico, que é o cara que modula toda a questão de preparação física, fisiologia e etc., junto com o departamento médico, que é o Roger Gouveia, né? E eles dois também trabalham na comissão da Sub-20. É o Léo, o treinador, e o Roger, o preparador físico. Aí abaixo nós temos os dois coordenadores técnicos, que é o Betão, pelo lado da performance. Sub-17 e 20. 16, 17 e 20. Né? E o Jason da 15 para baixo. Né? Que o Jason é um colombiano, um cara sensacional também. Hoje, eu sei que está na nossa pauta, eu posso até adiantar, sobre o futsal. Totalmente integrado. Desde o ano passado para cá, do meio do ano, a gente começou a fazer essa integração. Então, hoje, todos os treinadores das categorias 14 para baixo, são os mesmos treinadores do futsal. Entendeu? Então, o William Júnior, que é o Júnior Negão, é o treinador da 14 e é o coordenador do futsal. O nosso treinador da 13 é o treinador da 13 do futsal. Da 12 é 12 futsal. Da 11 é o 11 futsal. E por aí vai. Então, tá tudo integrado, entendeu? E nós não temos o desejo de montar categorias maiores. Não temos. A gente tem um projeto muito sólido de captação, iniciação, transição e formação. Pronto. Acabou. Daí para cima a gente não tem esse interesse. Surgiu uma ideia de montar um sub-15 para aqueles atletas que não conseguiam se adaptar ao futebol de campo. Ok. Aí é um projeto do futebol de salão. Né? Mas dentro do nosso processo metodológico não cabe isso. A gente está bem tranquilo em relação a isso. E você até já começou a falar, mas o Fortaleza está implementando essa questão de categorias fora. Esse ano nós vamos ter todas as categorias. Sub-11, 12, 14. Se 16. a gente começa a brigar, para a gente começar a brigar de igual para igual com os grandes centros, a gente tem que ter isso aí. Por quê? Porque lá eles têm todas as categorias. Então, internacional tem todas. Então eu não posso eu não posso ter uma
sub-17 que vai disputar um campeonato brasileiro e os meninos de primeiro ano ficam em segundo plano. Entendeu? Sendo que tem meninos de primeiro ano que são muito bons. Exemplo, o ano passado. Quem era primeiro ano? Landerson era primeiro. Aliás, ano retrasado. Landerson era primeiro ano, Michel era primeiro ano, Arthur era primeiro ano, e acabaram tendo que ser inseridos num processo ali sem ter rodagem. Sim. Entendeu? Então, por isso que a gente está implementando. E o que é que a gente vai fazer para dar rodagem, dar minutagem e dar nível competitivo para esses caras? Competir fora. Competir fora. A gente vai para o Brasil Soccer Cup agora em março, que é a antiga Copa Macaé, né? Com a Sub-14. Então os caras já vão jogar lá contra Flamengo, Botafogo, Red Bull, Palmeiras, Corinthians, entendeu? Isso é bom porque desmistifica aquela ideia de só vou pegar os caras no brasileiro. Então já constrói essa ideia para quando chegar uma identidade vencedora, uma mentalidade vencedora. Eu vou jogar de igual para igual, seja lá com quem for, porque eu já joguei contra esse cara 5, 6 vezes durante um ano, qual o problema? Aí nós vamos participar de todos os brasileirinhos esse ano também, 14, 16, eu acho que tem 15. Estamos barganhando alguma coisa em relação à Copa Nike, né? Isso eu estou falando de competições novas, fora que a gente já participa da Atlântico, da Retro, né? Dos campeonatos brasileiros, e nós estamos também vendo a possibilidade de 2 competições internacionais para as categorias mais velhas, né? Sub-20, Sub-19. Mitad del Mundo, que é no Equador, né? Que vem de clubes da América do Norte, América Central e América do Sul participam. Legal. E uma Algarve, lá em Portugal. Isso aí tá no planejamento estratégico do ano. A gente está barganhando para a gente tentar ir. Porque são pilares básicos para você formar um jogador de alto nível. É disputar jogo de alto nível. Dá rodagem para ele. Dá rodagem, Até porque esses clubes já fazem, né? Fluminense, exato. Eu me lembro que no Flamengo teve uma época que, né, final do ano, foram fazer um somatório lá de partidas lá, os caras estavam com 75 partidas. Numa categoria sub-15, entendeu? E com 4 competições internacionais no ano. Então, assim, os caras jogaram contra Real Madrid 3 vezes no ano, contra Manchester City 2, 3 vezes no ano. Então, tem que ter isso, cara, tem que ter isso, porque se não tiver, fica para trás, não tem jeito. Se você não tem o potencial financeiro que as grandes marcas têm, você tem que dar o mínimo. O mínimo é o quê? Estrutura, qualificação dos profissionais que vão estar inseridos nesse processo e jogo de nível alto, jogo competitivo alto. E fica aqui um cara que trabalho fantástico que o Thiago fez, hein? Sim. Chegou e... É sensacional, né? É fantástico o trabalho que ele fez. Sensacional. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar o nosso conteúdo. Conversa muito boa, muitas coisas desmistificadas aqui, aprendendo bastante, tendo uma aula aqui de graça, é bom demais. A gente que gosta muito da base, né? O cara sai com a cabeça doente, de tanta informação que o cara recebe aqui nos bate-papo. Então, compartilhe nosso conteúdo, fala para vocês. Virem assinantes, né? Superchat também tá vindo aí. Vai ter muitas novidades, inclusive o Samir que vai ficar responsável aí um pouco mais sobre essa área, que eu faço muita coisa, né? Ele é mais jovem, então vamos passar para ele, passar essa parte aí do superchat, dos assinantes. Lembrar também a todos que a gente está começando agora alguns quadros fora os podcasts, a gente está fazendo o resumo da rodada, inclusive. Hoje vai ter. Vai ter, né? Semana passada teve, vai ter essa semana também. A gente está pensando em criar outros quadros em relação a isso, ir lá no clube, fazer um de desafio com os goleiros, com os jogadores. Mostrar o CT, né? Mostrar o CT, a estrutura. Inclusive, ano passado a gente tentou, mas não deu por conta da final do Cearense. A gente tá devendo essa Fortaleza, a gente vai cumprir lá. Mas, inclusive, acho legal que eu fui fazer um trabalho na faculdade e o Fortaleza abriu as portas para eu e os meus colegas verem. Sim, exato. O Felipe Honorato levou a gente, né? Que ele vem aqui. Levou a gente para conhecer o CT todo, o Edson foi lá, explicou pra gente como é feito o trabalho. Muito legal que o Fortaleza tem essa abertura, né, na base. E, cara, isso é bom, porque você de certa forma, olha de outra forma pro quem tá estudando e lá, você, aquele menino deu uma palestra legal, ele pontuou, e você já fica de olho para uma possível contratação para trabalhar em determinado departamento. Então, agradecer a todo mundo aí que tá com a gente, deixa o like aí, vamos para as perguntas, né? Aproveitar que tá chegando, vamos para mais perguntas, aproveitar como tá aqui, né? A gente vê que a gente fala sobre que todo o tempo tá tendo reforma, né? Tá tendo estrutura e a gente sabe que o CT Ribamar Bezerra passou por muitas reformas e tá sendo estruturado, mas ainda não é assim um padrão muito alto, né? Acredito que todos nós pensamos assim.
Hoje, 2024, janeiro, final, fevereiro, começo de fevereiro, tá sendo feito alguma coisa, algum projeto? Quais são os projetos para esse ano? Se vocês forem lá no CT, vai estar um canteiro de obras lá. Acabei de receber uma foto aqui. Nós estamos finalizando a construção do campo sintético, né? Sim, interessante. Né? Um marco, né? Exatamente. Mas não é igual ao do Palmeiras, não, né? Não, loucura. não. Porque, inclusive, na época da pandemia, eles utilizam nossa areninha lá, que a gente tem, né? Lá dentro. Exatamente. A gente treina lá para eles treinarem. Então, assim, aqui é o campo sintético. Mostra ali na câmera ali. Aqui, essa aqui, ó. Isso aqui? Aqui em cima, não sei se vai dar para ver. Aqui é a construção do campo sintético. Então, é um prazo até o final de fevereiro, ele vai estar pronto. Tá? Então, com a construção do campo sintético, que é de uma grama padrão FIFA, né, que pode ter jogo oficial, então isso aqui vai desafogar muito. Vocês podem ver que o campo 1 tá a coisa mais linda do mundo, né? O campo onde recebe os jogos do Brasil. Exatamente. Essas duas quadras anexas aqui, elas vão ser cobertas, ela vai ser um plano só, vai ser sintético também, vai ser coberto e vai juntar com a academia. Vai ser um complexo só, né? Um complexo de trabalho de força e transição. O cara vai abrir a lateral da academia, o cara vai fazer o trabalho ali, já entra no campo para fazer a transição. Entendeu? Então, assim, todo dia tem uma obra nova. O refeitório vai ser inaugurado agora na próxima semana, um refeitório novo, né? Tudo. Pra vocês terem uma ideia, são servidos cerca de 500 refeições por dia no clube, né? Então é muita coisa. Muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando. Então, os nossos campos estão passando por manutenção, né? A gente sabe que vai começar um período de chuva agora. Então, a ideia é que esse campo sintético fique pronto. O campo 4 vai ser entregue daqui a 10 dias, 10, 15 dias, né? E aí o campo 2 vai passar por um processo parecido com o do campo sintético, só que vai ser grama natural. Ele vai ser retirado tudo, vai ser feito um processo de aumento do campo, ele vai ganhar 10 metros para ficar do tamanho oficial, vai ser feita a drenagem e vai ser colocado uma grama especial, que é a mesma grama do campo de cima. Ou seja, a ideia é que esse ano essa questão de campo seja toda resolvida. Toda resolvida. Né? Que é o básico, né, do futebol para alto nível, né? Exatamente. Então, particularmente, eu já gosto da estrutura que tem lá. Só quando o cara vai assistir o jogo lá. E aí é uma outra questão, porque uma coberta, nós tínhamos a ideia de fazer uma arquibancada na lateral, só que a arquibancada fica de frente para o sol. E do outro lado passa aquela pista lá, não dá para fazer. Então vão ser construídas arquibancadas atrás do gol, não é ideal, mas vão ser cobertas, né? Principalmente no campo 1 e no campo sintético, para assistir jogo, né? Todo dia acontece alguma coisa, né? Todo dia, demanda infinita. Os alojamentos estão sendo reformados, né? Tem um bloco todo parado sendo reformado, vai ser entregue daqui mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Enfim, em termos de estrutura, nós sabemos que o CT Ribamar Bezerra ele foi construído num período em que não foi feito o planejamento que é feito dos CTs modernos, né? Que é um vão de grama só, para todo mundo ter acesso a tudo e tal. Mas a gente está tentando isso aí adaptando. A gente sabe que tudo é muito caro, gente. Tudo é muito caro. Então, assim, antes de colocar dinheiro para fazer uma estrutura nova no CT Ribamar Bezerra, você tem que pensar que quem conduz e quem paga toda essa conta é o profissional. Então você tem que investir primeiro no centro de excelência. Deixa o centro de excelência, que hoje o Fortaleza recebe jogadores que têm um salário altíssimo. Jogadores de alto quilate, jogadores que têm muito valor comercial. Então você não pode colocar o cara em qualquer lugar. Entendeu? Então primeiro lá e a coisa vai chegando, né? Vai se estendendo, vai descendo, né? Porque é uma estrutura muito grande, então requer muito dinheiro para manter aquilo lá. Mas a coisa está andando. Erison, assim, nem fez um ano ainda, eu acredito, do seu novo cargo, né? Não, fez não. Eu entrei como... outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tá nem na metade aí. Cara, e você, de certa forma, conseguiu colocar o que todo cara que tá à frente dessa área, um ativo no profissional. Como você vê, mesmo com pouco tempo de trabalho nessa função, você tá 5 anos no clube, mas nessa função, já poder entregar isso pro profissional. Como o sentimento. Eu sempre costumo falar que o nosso trabalho é o trabalho invisível, né? Principalmente quando eu estava ali no Scout, departamento de inteligência, era o trabalho invisível. Para vocês terem uma ideia, em 2019, quando eu cheguei, o primeiro nome
que eu coloquei em pauta para vir para Sub-20 do Fortaleza Esporte Clube, talvez vocês nem imaginam. Que era um jogador que eu tinha mapeado para levar para o Flamengo. Porém, a geração 2000 do Flamengo foi talvez uma das mais tops dos últimos 10 anos, né? E é o Hércules. Entendeu? Então, assim, não deu certo, porque a negociação não andou. Mas o Hércules tem até aqui, ó. É legal aqui para vocês verem. E legal que depois o Flamengo se interessou nele e ia pagar caro o Fortaleza. Exatamente, né? mas isso acontece. Isso acontece. Tá aqui. 24 de janeiro de 2020. Verdade. Proposta. Mostra aqui, né? Tá vendo? Tá mais porque eu não consigo abrir. Mas... Bota ali, Samir. Pega o celular e Boa bota tarde, ali. Ari. Aí vai uma proposta de empréstimo. Dá pra ver aí, diretor? Dá não. Mas tá aí, a gente foi viu. O Hércules. Então, assim, acabou que não funcionou, mas depois deu certo, ele veio pro Sub-23 e se transformou. Talvez se ele viesse pra Sub-20 não daria em nada, Sim. mas é só pra dizer assim, por que eu tô mostrando isso? Não pra dizer, o Erisson, não. É pra dizer assim, que o nosso trabalho é meio invisível, né? Uhum. E aí, quando acontece o que tá acontecendo agora com o Kevin, você tem um sentimento de gratidão tão grande, né? Com você mesmo, assim, Isso. porra, tu conseguiu uma coisa que muita gente tenta e não consegue. Tu tá no caminho certo. Continua, vai trabalhando que as coisas vão acontecendo. É Tô isso. trabalhando certo, né? Exatamente. Eu tô indo no caminho certo. É basicamente isso. Um sentimento, assim, de autogratidão. Porque depois que eu passei pra gerência, duas palavras a gente bate muito, sabe assim, é empatia e autocrítica. Isso a gente bate muito dentro do CT. E a gente sim, cara, eu aproveito até a oportunidade para dizer, a gente tem uma equipe de trabalho muito competente, sim. São pessoas sensacionais, pessoas que vestem a camisa, que se entregam no dia a dia, né? A gente tem criado um ambiente muito mais assim, leve, um ambiente leve, de tranquilidade, dando autonomia para que as pessoas consigam apresentar aquilo que elas têm de melhor. E aquilo que elas têm dificuldade, a gente vai lá como líder tentando melhorar, puxar para o caminho certo, etc e tal. Mas essas duas palavras a gente tenta, toda a vida que eu estou em alguma reunião, eu sempre costumo bater nessas palavras, empatia e autocrítica. A empatia para se colocar no teu lugar, entender quais são as tuas limitações, quais são as tuas dores e eu tentar fazer algo por você. Isso vai nos aproximar. Sim. E a autocrítica para mim me olhar no espelho e dizer onde é que eu estou errando, porque isso vai me fazer crescer. Entendeu? Então eu procuro bater muito nisso aí. E comigo mesmo. Por que eu bato nessas duas palavras com as equipes, com a equipe? Porque eu faço muito isso comigo mesmo. Autoanálise, né? E autoanálise. Entendeu? Então, assim, se a gente perder uma final, vamos ter uma autocrítica. A culpa foi do juiz. Não foi. A culpa foi do jogador tal. Não foi. Vamos atrás dos porquês. Entendeu? Então, voltando para cá, quando acontece o que está acontecendo com o Kevin, né, que é, falar no Kevin porque é o do momento, né? Essa sensação de gratidão, ela fica assim, ela se externa, sabe? De eu ter tido a capacidade de, na hora que eu estava errado, eu ter uma autocrítica e tentar melhorar, tentar ir por outro caminho, e também na hora de ser empático com os outros. Porque, por exemplo, não deu certo a negociação aqui do Hércules. Na época eu fiquei muito chateado e tal. Mas depois você vai entender os porquês e vai vendo que não era o momento. Sim. E é isso. É trabalhar dessa forma. Legal, entendeu? cara, assim, inclusive... Mas ninguém constrói nada sozinho. É, eu ia falar. De jeito nenhum. Uma das coisas assim, o Segundo, o John lá, os caras assim, que normalmente é os caras que eu converso mais. Sim. O Eros, toda vez que ele fala comigo, mas eu evito, eu tento tratar com ele coisas muito mais pontuais, né, pra ser mais assim, fechou, acabou. E os caras que normalmente eu procuro mais, perturbo mais, são o John, né, o Segundo, que são os caras assim que eu tenho uma afinidade muito legal e sempre estão ativos. E eles têm total autonomia para trabalhar. Uma das coisas pra mim, que eu acho legal lá é justamente essa, assim, a mesma conversa que eu tenho com o Eros, a mesma conversa vai chegar até o John, vai chegar até o Segundo. Perfeito. E os profissionais também lá, do dia a dia, os próprios treinadores que a gente vai estreitando, né, os laços, inclusive estão convidados, vamos trazer o Léo futuramente aqui. Perfeito. Aproximamos do Thiago, né? Sim. Pode ter certeza que vão ter duas aulas aí. São dois caras sensacionais, né? O Léo é um cara que tem um conhecimento muito vasto, muito experiente no futebol, foi auxiliar do Dorival Júnior muito tempo, né? E faz esse trabalho de transição com a gente de uma forma magnífica. Toda a equipe, assim, cara. O Thiago é um cara sensacional,
como eu falei para você, eu defendo muitos profissionais locais, né? Eu e o Roger, nós somos 2 defensores dos profissionais locais. Nós vivemos a mesma dor ali em 2007, quando a gente começou a trabalhar junto, estagiando no Fortaleza. Eu e o Roger, a gente estagiou junto lá, né? Então a gente sabe o quanto é difícil quebrar as barreiras. Eu consegui quebrar a barreira, eu consegui trabalhar em clubes fora. O Roger nem se fala, rodou muito profissional aí em vários lugares. E a gente tenta ao máximo ter profissionais, oportunizar profissionais locais. Tenta ao máximo. Lógico que a gente sabe que algumas funções são mais difíceis, né? Mas a gente tenta. Inclusive agora, por exemplo, saiu o nosso fisiologista, o Arthur acabou tendo que se desligar do clube e nós contratamos uma profissional local, que é a Raquel, que estava na seleção brasileira feminina agora, sub-20, e aí está trabalhando com a gente como fisiologista. E assim vai. Abriu uma vaga para preparador físico na sub-17, a gente foi atrás do Lira, que estava no Floresta, a gente trouxe. Sim. Carlos Laroca, treinador da sub-17. O sub-17 ano passado teve muitos problemas, os resultados não foram significativos, não foram porque era uma transição. Né? Nós tivemos vários problemas no decorrer do ano em relação ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. Resolvemos mudar e a gente foi buscar o Laroca, que é um cara identificado com o clube, que era do clube, saiu, foi pro Fluminense, fez um baita de um trabalho, ganhou um monte de títulos, inclusive títulos internacionais, recuperou jogadores que estavam em lista de dispensa e os caras foram para a seleção brasileira, né? E tá aí com a gente. Esse ano a gente tem uma expectativa muito grande. O próprio Thiago Dan. O Derson, que é um cara de Maranguape. O Júnior. O Júnior Negão, que é um cara da terra que era do clube. Convidou, inclusive. Foi pro futsal e a gente repatriou ele, entendeu? Então, o único treinador hoje, treinador na base do Fortaleza, que não é cearense, é o Léo. Mas é porque é um cara muito capacitado e é um cara muito identificado com o clube. Ponto. Fantástico, cara, assim. Sou suspeito de falar, né? Até porque eu ando muito com essa galera, sempre tô ali. Mas é muito bom poder ter um tempo a mais com o Eris, porque normalmente quando a gente trata alguma coisa e é bem rápido, né? Mas muito feliz de tê-lo aqui. É um cara que eu que agradeço. Eu aprendi a gostar. O futebol meio que veio afunilando, né, esse trajeto, inclusive. Perfeito. Por diversas vezes esteve lá no nosso projeto lá acompanhando, esteve de perto lá. Isso é bom, a gente se sente acolhido em relação a isso. Perfeito. É uma das coisas que eu tava falando antes. Eles trabalham muito, vocês vivem muito futebol. E hoje, claro, por causa do podcast, as minhas coisas também eu não consigo, assim. Mas é uma das coisas que eu sempre fui grato, cara, assim. Eu nunca cheguei em algum clube aqui no estado, depois que eu comecei a migrar de verdade, para ser maltratado. E outra coisa, diversas vezes eu cheguei um pouco mais cedo antes de eu começar, os caras, vamos tomar um café lá na cozinha. Sento com os caras, a comissão, o jogador, toma um café. Então, assim, isso é muito bom pra gente que tá iniciando o futebol. Eu tô falando iniciando porque eu sou uma criança no futebol ainda, né? Isso é bom porque a gente dá estímulo pra gente trabalhar. Perfeito. E eu agradeço demais por ter vindo aqui, o Felipe também, o Honorato, né, que abriu as portas, que é o cara que toda vida quando a gente vai tem que falar com ele, né? E assim, o nosso canal, o nosso projeto aqui é mostrar a capacidade que vocês têm. Então, você vir aqui, contar um pouco mais da sua história, do seu trabalho, eu acho que isso engrandece o futebol cearense e a gente aprende muito. Eu vou sair daqui, vou almoçar com a cabeça cheia de informação e vendo, há um processo, há coisa a ser construída daqui a 2, 3 anos. Perfeitamente. E a gente vai estar muito feliz de estar nesse processo também de contar a história de toda essa trajetória de vocês. Excelente. E a própria torcida do Fortaleza vai ver tudo que é feito na base. Exatamente. Eu vi que tem uma coisa de curto, médio e longo prazo, né? Cara, tudo que for planejado para futebol de base, a curto prazo, ele pode te enganar. Ele pode te dar um resultado falso. Então, nossos planejamentos são a médio e longo prazo. A médio prazo, as coisas já estão acontecendo, que é assim, uma reformulação geral em todas as categorias, tanto a nível de profissionais mais capacitados e de atletas melhores preparados, né? E a longo prazo, a coisa começou a acontecer, mas a gente não gera uma espécie, tem muita coisa ainda para acontecer, entendeu? Nós temos vários ativos espalhados no mercado, tem ativos que estão indo agora para o profissional, que estão conseguindo conquistar o espaço, e a tendência é que a coisa melhore. Mas é isso. Gostou? Gostei. Pai, eu tô com a cabeça, muita informação, muito conhecimento.
Tô à disposição, pessoal. Queria agradecer demais pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fortaleza Esporte Clube, assim, eu falando em nome da base Fortaleza Esporte Clube, estamos à disposição sempre, você sabe disso. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas sempre eu tento dar a resposta o mais rápido possível. E se precisar, a gente está aí à disposição para desenvolver novos projetos também, principalmente do âmbito social, que eu sou um cara que sou muito preocupado com isso. Nós temos alguns projetos na base voltados para o âmbito social. E se vocês quiserem entrar nessa com a gente aí, a gente está à disposição, tá bom? Pronto, fechou. Daqui a um tempo, quando o Fortaleza tiver mais resultados, mais processos, né, realizados, o Erisson pode estar até voltando para continuar contando as bênçãos. que é muita informação, às vezes À disposição. Mas, gente, agradecer a todo mundo que esteve com a gente, inscreva no nosso canal, deixa o like, vire um assinante, superchat, tem muita coisa boa pra vir por aí. Camisa sorteada, o Sami aí que vai ficar à frente desse departamento, vou começar a cobrar um pouco mais a ele aí, porque o meu diretor ali tá cobrando direto. Mas é isso, gente, agradecer demais, é muito importante esse trabalho que a gente faz, a gente acredita que dessa forma a gente pode somar muito pra vocês, pra gente também, e assim o futebol cearense só cresce. Tá no bid? Tá legal, vamos pro próximo. Tá chegando, hein?